Alô, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Nesse dia que é o 29 de janeiro, né? De 2022. Amém, né? Graças a Deus estamos aí vivos, em perseverança, em obediência, né? Em entendimento, em aperfeiçoamento, né? Dando graças por tudo que nos tem dado o Senhor, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Pelo entendimento da igreja, discernimento da religião, né, irmãos? Discernimento, né, irmãos, é uma coisa muito importante para nós, né? A palavra, ela nos dá o discernimento se nós estivermos ligados a ela, né? Então nós temos que estar 24 horas ligados à palavra para que ela nos dê discernimento das coisas, das pessoas, das eras, né? Das situações, para todos nós, né? Para que a gente não saia do sério, né? Para que a gente não caia em tentação, fique em vigia, né? Para que nós fiquemos em vigilância permanente, 24 horas no dia. Então, sobre o discernimento, vamos ver aqui alguns textos aqui, vamos nos lembrar aqui, né, irmão, de alguns textos que as Escrituras nos mostram, né, acerca desse discernimento. Então, nós temos aqui, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 4, e no versículo 12, né, que é um versículo altamente importante, né? O que ele diz, ó? Porque a palavra de Deus é viva, né? A palavra de Deus é viva, é vida, que é o Senhor Jesus, ele diz, né? Eu sou a vida e a ressurreição. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, é viva e eficaz, né? Quer dizer, ela age, né? Ela faz, ela age. E é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra, né, nas coisas, penetra no homem, né, em nós, até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra, né, a palavra do Deus vivo, que é o seu Filho Jesus Cristo, ela é a vida, né, é vida, é eficaz, ela age, ela nos dá entendimento, ela nos dá discernimento, né, dos pensamentos e das intenções do coração, das pessoas, né? Também nos dá o discernimento das situações, né? Também ela nos dá o discernimento das eras, né, das coisas. É só a gente prestar atenção, né? Só a gente ficar vigilante 24 horas no dia para que ela nos dê o discernimento, né, acerca de todas essas coisas que ele está falando aqui, que a palavra está falando, que o escritor, né, está falando. E no versículo 13, ela diz o quê? E não há criatura alguma encoberta diante dele, né? Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, né? Por isso é que ele está falando aí no discernimento, né? Porque ele está, todo o tempo, ele discerne, né? Os pensamentos, o nosso Deus, né? O Altíssimo, o Eie de Israel, né? O Deus Todo-Poderoso de Abraão. Então ele está nos contemplando a todo o tempo, né? E procurando nos dar discernimento pela palavra. Aqui no capítulo 5, ainda de Hebreus, e no versículo 14, nós vemos aqui o seguinte, ó. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume,
tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então ele está falando o quê? Que a palavra ela nos conduz, né? A obediência à palavra nos conduz ao aperfeiçoamento, né? Nos conduz à perfeição. Aperfeiçoamento do entendimento e daquilo que a gente faz, né? Durante 24 horas no dia. Porque aí essa perfeição vai nos dar o discernimento, né? Vai nos dar os sentidos exercitados, né? O discernimento e os sentidos exercitados para que a gente discirna o bem e o mal. Discirna os costumes, né? Aquilo que devemos fazer ou não, aquilo que devemos evitar. Não é isso? Aí vamos lá para Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, ele vai dizer o quê? Ó? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então essa perfeição é o quê? É nós estarmos caminhando em direção, né, ao espiritual. Nós que somos carnais, né, e que recebemos o Espírito pela palavra, nós estamos aqui caminhando em direção à perfeição, né? E as coisas que nós fazemos e que nós pensamos, né, são loucura para as outras pessoas que estão ao nosso lado. Mesmo que sejam nossos filhos, nossos pais, né, nossos maridos, nossas esposas, seja lá quem for. O que a gente faz, o que a gente pensa, né, o nosso pensamento, a nossa mente, né, aquilo que a gente faz, né, que contraria, digamos assim, aquilo que eles pensam, aquilo que eles fazem, é loucura para eles, né? Aquilo que não contraria, né, aí eles acham é bom, né? E vão reprovar a gente, né? Então, é um cuidado que nós devemos ter nesse discernimento, nessa questão de discernimento, né? Porque os homens não podem entender, né? Não podem entender, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quanto mais espirituais formos, mais nós vamos discernir as coisas que devemos fazer ou não, discernir as pessoas, os pensamentos, né? Discernir as situações. Aí ele vai dizer o quê? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, quem for espiritual, ele está indo em direção ao discernimento completo das coisas, né? Discernir, por exemplo, costumes, né, irmãos? Quer dizer, a gente vem das religiões com os costumes das religiões e do mundo. É quando a gente chega aqui na igreja, né? Quando a gente chega aqui no entendimento da palavra, nós vamos ver que os costumes da igreja não têm nada a ver com os costumes, nem do mundo, nem das religiões, né? Nem das religiões. Por mais verdadeiras que elas falem, porque ninguém, né? Ninguém vai ser taxado de mentiroso, digamos assim, né? Se tiver um mínimo de verdade nele. Quer dizer, a verdade ela serve para encobrir as mentiras, não é isso? Então, o discernimento nosso tem que se aperfeiçoar. Temos que nos aperfeiçoar, principalmente na questão dos costumes do mundo, das religiões de onde nós viemos, né? Então, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, ó, por que nós temos a mente de Cristo? Porque nós temos a palavra que a gente viu ali, qual é a característica da palavra, quais são os seus atributos, né? Então, a mente de Cristo é a palavra e nós estamos procurando exatamente adquirir
a mente de Cristo, que é o discernimento das coisas, das pessoas, das situações e de tudo que está à nossa volta, para que a gente não fique imitando determinadas coisas. A nossa imitação é dos apóstolos, dos profetas. Nós não imitamos mais nada e mais ninguém. Não é isso? Amém, né? Pai seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.